Olá, sou Manuela Rodrigues Furtado, roteirista e diretora do projeto Fábula de Porongos, proponente no edital FUNPROARTE 2013. Nesse vídeo, vocês vão ver depoimentos da equipe principal do filme, além de estudos de trilha, estudos de interpretação com declamações e os conceitos estéticos que a gente traz nesse projeto. Para começar, vamos ouvir o que a equipe tem para dizer sobre o enredo dessa trama. Bom, o Fábulas de Porongos, ele conta a história do Dentinho, que é um menino de 11 anos e que a gente pode dizer que ele é um menino bem curioso, que quer saber, quer aprender, e ele parte em descoberta com o vô dele sobre os antepassados dele, sobre a cultura negra. Ele quer entender o que veio antes dele. E o vô dele, o vô Ginga, começa a contar meio que em tom de fábulas, um tom bem poético, sobre a Revolução Farroupilha. E aí um assunto que ele toca bastante são os acontecimentos no Cerro de Porongos. De forma lúdica e sutil, se fala de um assunto tão sério que é a importância da comunidade negra na formação histórica, social e cultural desse Estado. É num momento em que se debate tanto as políticas afirmativas, que se fala tanto de resgatar a história, de toda a desigualdade, eu acho que torna o filme muito... Ele fala do passado, mas ele é atual. Ele faz esse resgate histórico, mas ele também tem tudo a ver com o presente. Esse projeto ele tem aspectos sociais importantes porque ele não é uma obra cinematográfica que se preocupa apenas com apelo estético. Ele também tem um papel social importante. Uma das coisas interessantes ele tem uma temática provocativa, mas que vai fazer com que as pessoas reflitam, e ele tem um público-alvo fantástico, que são crianças e estudantes. Um dos públicos-alvos dele são pessoas em formação, pessoas que precisam de um produto cultural para formar a própria identidade. E eu acho que é por isso, justamente por isso, que dá para fazer esse elo entre a especulação imobiliária e o que aconteceu no Cerro de Porongos. Todos nós já ouvimos falar sobre especulação imobiliária. Então eu resolvi falar com o pessoal que entende do assunto para me responder: existe especulação imobiliária na cidade de Porto Alegre? Com certeza, em toda Porto Alegre existe a especulação imobiliária. A gente pode, se sai para os bairros aí mais pobres, a gente encontra ali, né, empreiteira tal, fazendo condomínio, condomínio horizontal, vertical, né? Já tiraram as pessoas porque ofereceram um pouco mais de dinheiro, né? E as pessoas se sentem pressionadas, porque a especulação imobiliária, quando ela vem com tudo, né? Eles têm bastante argumentos e tem dinheiro, né, para fazer isso aí. O processo de especulação imobiliária teve uma alta intensa, tá? Ou seja, demolição de muitos prédios antigos, tá? Expulsão de uma quantidade imensa de vilas que se situavam no centro da cidade. Por exemplo, hoje no centro de Porto Alegre praticamente não existe vila. Isso existia 50 anos atrás. E em todos os bairros, todos os bairros existiam vilas que foram expulsas para a periferia da cidade, onde os terrenos não tinham infraestrutura quase nenhuma, né? E aí nessas áreas onde eles ocupavam, foram as vilas substituídas por grandes empreendimentos. Então isso é uma coisa terrível, assim, porque as pessoas saem de uma situação de moradia, muitas delas digna mesmo, né, porque elas estão lá há muito tempo, já melhoraram muito a casa delas, têm acesso a vários equipamentos urbanos, posto de saúde, escola, creche, tudo isso, e elas saem para uma situação completamente de insegurança, entendeu? O Estado lucra porque ele vive do PTU. Quanto maior o valor da terra, mais ele arrecada. Então, se ele tira uma vila e coloca um empreendimento imobiliário, ele passa, inclusive, a receber uma coisa que ele não recebia, porque essas vilas não pagam IPTU, não pagam água, não pagam luz. Quer dizer,
O Estado lucra em todos os sentidos. Quem sofre é toda a família, não é um só, é toda a família. Crianças que tu nem pensava, diz assim, vem cá, mas para onde é que nós vamos ter que sair daqui? E daí como é que vai ficar a nossa vida? Os meus amigos, a minha escola? Então isso suspende o futuro das pessoas, porque daí tem relação com o posto de saúde, tem relação com a escola, quer dizer, os filhos vão ter que sair da escola, trocar de escola, depender de vaga. O posto de saúde que está cadastrado há 30 anos também, tu vai ter que mudar, entendeu? Porque tu mudou a zona. Então, eles servem como instrumento de valorização de terra na periferia. Entendeu? Porque vai chegar um ponto que essa área, que no dia que eles foram transferidos não valia nada, passa a valer. Bom, aí a indústria da construção civil passa a se interessar, vai querer comprar aquela área, e assim sucessivamente. O que a gente chama de uma produção rentista, ou da habitação, ou de escritórios. Quer dizer, na produção rentista, o que importa? É o empresário fazer uma operação financeira. Não importa se ele vai fazer casa, se ele vai produzir chocolate, o que importa é que o negócio seja lucrativo, entendeu? Se nós pegarmos o caso de Porto Alegre, as grandes incorporadoras se associaram ao grande capital. A gente vê assim a Goldstein, Cirela de São Paulo, a Roça de São Paulo. Então o volume de dinheiro que entra no mercado imobiliário cresceu enormemente, sem falar no capital internacional que hoje busca terra no mundo inteiro para adquirir e construir. Então eles conseguem fazer um trabalho bem grande de neutralizar qualquer resistência. Então a especulação é grande imobiliária em todo o Brasil, mas aqui, principalmente aqui, nessa zona aqui, isso aqui vai ser uma mina de ouro para a especulação, quando essa obra estiver pronta aqui. Porque em 15 minutos está dentro de Porto Alegre. Tem bastante barão, tem os barão grande, tem os filhotinhos de barão, tem os caras que querem chegar a ser barão um dia, então estão trabalhando bastante, entendeu? Fábula de Porongos faz um paralelo entre o acontecido no Cerro de Porongos na madrugada de 1844 e a atual especulação imobiliária que acontece na cidade de Porto Alegre. Vamos conhecer agora alguns personagens dessa trama. Heloísa, mãe solteira, muito trabalhadora e dedicada. A Heloísa não tem uma história exatamente dentro dela, mas ela tem a força que uma história gera. Dentinho é um menino estudioso e carinhoso. Ele aprende e nos ensina como fazer de uma tragédia, de mentiras ou de fantasias ruins uma fantasia boa, uma realidade melhor. O Inácio está aprendendo e convivendo com a grande diferença que existe entre o fato e o ato, o dizer e o fazer. O Inácio é a própria representação da traição, mas no fim das contas, ele é a esperança de que o mal pode ser do bem. O Barão é o cara que, não tendo história, ele não tem valores, ele não tem princípios, nem vínculos e muito menos escrúpulos. O Voginga, ele é um sonhador, um contador de histórias, ele é um sobrevivente na vida real. Ele foi o primeiro personagem a ser escrito e descrito nesse roteiro. Ele é um personagem muito representativo e importante. E o Cirmar Antunes é quem vai fazer esse personagem, quem vai representar o Voginga. O Cirmar Antunes está no projeto desde o início. Ele, além de fazer esse personagem crucial, ele vai estar me apoiando na preparação do elenco durante o projeto. Meu nome é Cirmar Antunes, sou um ator com 37 anos de estrada. E foi assim que tomei conhecimento de uma história que um mestre griot há muito tempo me contou. Eu e meus irmãos ouvindo. Não me lembro mais do rosto daquele velho senhor. Sei que era um sábio negro. Jamais esquecerei suas palavras e tudo o que ele me falou. Mas especificamente no audiovisual, eu tenho alguns trabalhos feitos no cinema. E entre esses trabalhos, algumas vezes eu vivenciei ser um lanceiro negro. Estou nutrindo um orgulho muito grande por fazer parte desse projeto Fábula de Porongos. Eu tenho absoluta certeza que, alicerçado na Lei 10.639, poderá ser de grande valia para professores trabalhar em sala de aula esta história. Elegum era o líder dos bravos lanceiros negros.
onde é que está o intermediário entre o que aconteceu naquela loja e o que o Dentinho fez com o que aconteceu. Quando a gente é criança, a gente tem uma relação com o fictício para transpor isso para a realidade. A gente brinca com novos mundos, novos personagens, novas pessoas, para na vida ser uma pessoa real. Eu fui conversar com uma psicóloga para entender melhor. É fundamental esse contato via narrativa que os primeiros cuidadores, né, que via de regra são os pais, têm com a criança. O que acontece nesse contato possibilita a criança imaginar, poder criar e isso acontece assim pela ilusão que ela tem de que ela que está criando um mundo objetivo. Então, assim, ó, a percepção objetiva, inicialmente, ela é subjetiva. Né? A criança não... A importância, eu acho que dessa história, ou do tema, ou da forma como está colocado o tema do filme, é mostrar esse contato vô e neto como possibilitou ao personagem, Dentinho, criar. Vejo essa produção como um desafio. A gente não vai gravar em um estúdio que a gente vai lá e produz o ambiente necessário. A gente vai tentar, a gente vai atrás de lugares que já tenham a história na parede, né? Nos elementos de cena. Tendo feito outros trabalhos em outras funções no audiovisual, essa é a minha primeira vez como diretora num projeto de ficção, curta-metragem. E para mim está sendo excepcional estar nesse projeto para construir esse filme, para realizar esse filme. Mas quando a Manu me chamou para ser assistente de direção dela, eu fiquei muito feliz. Porque eu li o roteiro dela e fiquei encantada, e eu acho que ela é uma diretora, esse é o primeiro trabalho dela, mas ela é super talentosa, assim, a gente vê que ela sabe o que está fazendo. Isso é muito interessante e é legal ajudar ela a trilhar esse caminho. E é interessante porque, como assistente de direção, eu discuto muito com ela os aspectos estéticos, e a gente meio que tá encontrando essa ligação entre a especulação imobiliária e a Fábula de Porongo juntos, e é interessante que a gente fica imaginando como é que vai ser essa ligação na tela. Então, o Fábula de Porongos, ele aproveita essa narrativa transmídia, né? Ele vai além do filme, ele transcende o cinema, ele ultrapassa só a linguagem cinematográfica e vem criar esse espaço de debate, de conhecimento, onde as pessoas vão poder trocar também. E isso tem muito a ver com a nossa diretora e roteirista, Manuela, que é uma pessoa que fala várias línguas, que estuda Libras, né? Então nós vamos tentar tornar essa produção universal, né? Em vários idiomas, com audiodescrição, Libras, e fazer com que o acesso a ele seja, além de agradável, fácil. O interessante é que vão ser produzidos 1000 DVDs desse projeto. Todos vão ser distribuídos gratuitamente. 25% vão ser entregues à Secretaria Municipal de Cultura, que vai encaminhar para escolas municipais e outras instituições apoiadas pela prefeitura. Então, a gente vai conseguir que esse produto chegue ao público-alvo e que transforme as pessoas que, de certa forma, poderiam ser o nosso Dentinho. Além do filme, ele vem trazer um portal na internet em que as pessoas, o público geral, vai poder acessar o filme, né, fazer download do filme em baixa, vai poder acompanhar informações sobre a produção, making of, fotos. Vai ter também um espaço restrito para pessoas que se cadastrarem, onde eles vão poder ter disponível o filme em alta, né, em HD. E até hoje vive livre o espírito dos negros. Os farroupilhas abatidos, dia 14 de novembro, são almas que sentimos ao vermos um animal pelo campo correndo.